Se você adquiriu um AirPods Pro réplica perfeita, seja da Shopee ou da AliExpress, e que te disseram que tem o chipset Airoha 1562A, dito aí como se fosse o melhor chipset utilizável para esse produto, mas bateu aquela curiosidade, poxa, como é que eu descubro que é um chipset desse aí dentro? Dá para eu mexer como se fosse um iOS, sendo que no meu celular Android, pega seu cafezinho ou sua pipoca, senta na cadeira e aproveite esse vídeo junto comigo. Cara, se você chegou nesse canal de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Mazeto, seja bem-vindo ao Mazeto Imports. Minha mídia social já está aparecendo aí para você clicar e te convido a me seguir também no Instagram, onde eu trago algumas notícias desse mundo todo aqui, ó, que eu estou mostrando no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu trago uma especificidade para quem possui celular Android. A galera do iOS já está curtindo o AirPods Pro réplica perfeita da melhor forma possível, não tem do que reclamar. Mas o pessoal do Android vem sempre com a dúvida. Como que eu reconheço que é um Airoha 1562A? Como que eu altero as configurações de botões? Como que eu posso ligar ou desligar o Active Noise Cancelling? E todas essas dúvidas e algumas outras eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo. Então eu fiz uma longa pesquisa sobre os melhores aplicativos utilizáveis para essas funções no Android. Lembrem-se, somente nos celulares Android que vocês vão conseguir confirmar que o chipset Airoha está presente nesses fones. Então se você não tiver, pede lá para o seu amiguinho rapidinho te emprestar, instalar o aplicativo. Verificou? É um chipset Airoha? Corre para o abraço. Depois que verificou, desinstala o aplicativo e tchau. Sem mais enrolações, vamos para o primeiro aplicativo. Eu vou deixar direto na tela aqui para vocês prestarem total atenção no que eu estou falando e no que eu estou mostrando. Então vamos lá. Lembrando que todos os 3 aplicativos vocês poderão baixar gratuitamente na Play Store, tá? Parei o seu AirPods Pro, procura na lista dele ali o nome relativo ao seu AirPods Pro e a partir do momento que tiver verdinho conectado, significa que o seu chipset é um Airoha. Se aparecer vermelho, não é. Tá? Vocês estão vendo alguns submenus já aí. Lembrando que o principal uso desses aplicativos é para atualizações de firmware. Só que vocês estão vendo aí, ó, que é uma versão 1.1.1.1 para os dois lados, tá? E essa versão não é indicada de fazer atualização de firmware. No menu de equalização vocês já viram que rolou um bug, né? Inicialmente todas as letras tinham uma certa cor e agora não dá para se clicar em mais nada. Acontece isso, não adianta você tentar mexer em qualquer parâmetro ali, nem voltar e entrar de novo no menu, tá? E no próximo menu de configurações gerais, vocês estão vendo aí detalhadamente todos os enderecinhos de MAC, de firmware, quem é o escravo, quem é o mestre, enfim, tudo sobre os dois canais, lado esquerdo e lado direito desse fonezinho maravilhoso que nós temos, além de outras informações como bateria, e aí esse daí funciona perfeitamente bem. Vocês conseguem também renomear o dispositivo de vocês. E essa parte de detecção de na orelha ou fora da orelha não funciona, tá? Tanto esse menuzinho de ANC e Transparency Mode, infelizmente, essa versão mais atual isso daí já não funciona. Versões mais antigas funcionava, ele ativava ou desativava ou desligava. Voltando, para ver se esse bug resolve, não resolve, tá, gente? Não resolve de jeito nenhum. E essa parte de Game Mode a gente consegue até mudar sim, tá? Temos aí o Normal Mode e o Low Latency Mode, que ele basicamente reduz a latência e isso eu consegui comprovar sim, tá? Mas o macete disso tudo é você botar o Low Latency Mode, apertar para sair do aplicativo, ou seja, no caso do meu Android é aquela bolinha lá de baixo para voltar para o menu principal ou tela principal, e aí vai funcionar sim. Se você clicar no setinha para voltar, e ele não vai acionar esse low latency mode corretamente. Então tem que clicar para voltar no menu, e aí, pelo menos no meu, que é um Poco X3 Pro, ele funciona. Tá? Mais um menu aí de gestos. Teoricamente poderia funcionar ou não, até porque no iOS a gente consegue alterar os gestos dele. Infelizmente nessa versão não está funcionando também, e eu não achei versões que funcionassem essa parte de gestos e alterações, tá? E fica aí o AirHaps 1566X para vocês. O segundo aplicativo da lista, vocês vão conseguir deixar instalado juntamente com o AirHaps 1566X, sem problemas de uso, mas eu já adianto a vocês que o terceiro aplicativo vocês vão ter que desinstalar o AirHaps, porque ele rola um certo embate ali entre os arquivos utilizáveis, tá? Então vocês vão ter que optar entre o AirHaps 1566X ou o terceiro aplicativo que vocês vão conferir logo após esse daqui. Corrigindo o que eu citei anteriormente, clica no descritivo para vocês fazerem o download desse aplicativo, tá? Porque não tem mais na Play Store até o momento. Mesmo esquema de conexão, ficou verde a letra ali, ó, Initialize, significa que é um chipset Airoha presente. Vocês já estão vendo que eles têm umas informações diferentes aí, tá?
nessa parte de informações do dispositivo, do single photo, e no próximo menu também tem mais informações. Se quiserem, vocês comparem com a do iRaps 15.6x, que praticamente é idêntica, tá? Tem algumas outras coisas ali, na verdade a gente nem vai mexer por conta de não ter atualização para firmware, como eu já citei. Esse menu de configurações de equalização também não funciona, tá? Olha, fica tudo em cinza, não dá para clicar em nada, infelizmente. Voltando e entrando na parte de mais funções, nós temos aí Game Mode, uma parte de reset e também Active Noise Cancelling Transparency Mode, que está no caso aí o Pass-Through, e a parte de ANC barra Pass-Through Off. A gente consegue sim mexer nessas funções, tá? Em tempo real. No nosso caso aí não muda nada botar em híbrido, FF ou FB. E o interessante seria ali que a gente conseguisse mexer naquela barrinha inferior. Vocês estão vendo ali embaixo, tem uma barrinha de controle. Mas não dá, cara. Eu tentei de toda forma. Sempre que eu movo, o aplicativo dá bug e fecha. Como vocês vão ver em breve aí, ó. Ah lá, pronto. Crash, aí eu volto, refaço a conexão, mesmo esqueminha. Volto lá no menu indicativo. Vou tentar modificar ali agora do Transparency Mode, ó, e ele abre a barrinha de Transparency Mode, quanto de ganho ele vai ter. Crash de novo. E assim por diante, não importa quantas vezes eu tente, infelizmente não dá certo. Quem dera, hein? Quem dera dar certo. E agora vocês vão ver os demais menus, tá? Não tem muito mais o que ser citado, que aí já é uma questão muito mais técnica. Ocorrem uns erros, tá? E isso eu não consigo mudar, não consigo verificar de uma maneira correta. Fala que não tem conexão, às vezes fala que tem. Enfim, é um bocado instável nesse caso. E seguindo a ordem ali, tem também uns testes aí que nunca dão certo. Não adianta quanto tente, não funciona, o ANC nem marca ali. Aí não dá nem resultado nenhum mesmo, e muito menos os próximos, e aí a parte de logs, que são de erros offline ou online, e o histórico de trabalho do aplicativo. O que vocês estão achando desse vídeo, gente? Eu quero que vocês comentem para eu poder entender o que se passa na cabeça de vocês. Seja um agradecimento, poxa, agora eu consegui confirmar que é um Iroha dentro do meu fone, ou então seja uma dica ou até mesmo uma crítica produtiva. Eu sempre estou aberto a críticas aqui no canal para a gente sempre crescer junto. E sem mais delongas, vamos para o terceiro e último aplicativo dessa lista. Esse aplicativo vocês conseguem baixar na Play Store também, tá? Mesmo esquema de conexão. Lá embaixo vai aparecer o Connected, certificando que é um Iroha 1562A, aparecendo, obviamente, nos submenus. Também não se consegue mexer na maioria das coisas, tá? Interessante desse aplicativo é que o desenvolvedor responde real às questões que vocês inserirem diretamente lá no feedback na Play Store, tá? Eu mandei uma reclamação inicial de uma versão anterior, ele acatou a reclamação que eu tive. Basicamente ele falou que tem muita coisa ainda a ser alterada nesse aplicativo, que ele está fazendo o possível para ser melhor do que o iRaps 15.6x. O modo de baixa latência para jogos funciona, tá? Mas é o mesmo esquema. Eu notei que só funciona quando você sai do aplicativo clicando para voltar para o menu principal. Se você voltar pelo símbolozinho de back, né? Back, até sair do aplicativo, não vai funcionar direito, tá? Mesmo esquema mostrado aí nos outros aplicativos em relação às versões de firmware. Mas é isso, um aplicativo simples e direto de ser utilizado. Como vocês poderão ver, cada aplicativo tem sua funcionalidade, seja ela ativa, fake ou não ativa, tá? Determinados aplicativos vocês vão poder deixar instalado em conjunto, como eu já citei o primeiro, o segundo, ou então o segundo e o terceiro, mas eu acho que já dá para brincar com o iRaps 15.6x e com o AB_15.6UT, se não me engano é esse. Então vamos combinar aqui uma coisa, tá? Enquanto eu vou continuando essas buscas e pesquisas incessantes em determinados fóruns e outros aplicativos, e também sites, né, obviamente pelo Google, eu te convido a se inscrever no canal se você não tiver inscrito ainda e clicar naquele sininho de notificações, e conforme eu posto o vídeo com atualizações dos aplicativos ou dos AirPods Pro réplicas da Shopee, você vai ser o primeiro a saber, e você também poderá participar, porque praticamente toda estreia de vídeo eu tô online com você na primeira visualização. E aí, meus amigos, eu só peço um tipo de pagamento, cara. Deixa seu likezinho aqui como forma de agradecimento / pagamento para mim, e um comentário do que você achou desse vídeo. E aí coloque aí #Mazeto gostei, #Mazeto não gostei, seja real, e normalmente eu cito, aceito críticas produtivas para o crescimento disso tudo aqui, ó. Aguardo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço e fui!